Meu nome é Luiz Miguel e eu vou falar sobre os 3 passos para um bom diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. O primeiro passo ele é a anamnese, que é basicamente uma entrevista clínica realizada pelo médico junto com o paciente. E o segundo passo ele vai ser o exame físico, que é o tema que eu vou falar agora. E o terceiro passo seriam os exames complementares. Dentre eles estão a eletroneuromiografia, ultrassonografia e, em alguns casos, até a ressonância também pode ser utilizada. Em relação aos exames físicos, voltando aqui no segundo passo, existem 2 testes principais. O primeiro vai ser o teste de Fallen, que é feito dessa forma, e o de Tinel, que é a percussão de nervos. O teste de Fallen ele é um teste provocativo e ele comprime o nervo mediano. Então, quando o paciente fica nessa posição, o nervo mediano ele vai estar comprimido ali na região do túnel do carpo. Caso qualquer pessoa que fique nessa posição de Fallen por várias horas, ela vai apresentar os sintomas do túnel do carpo. Então, para um diagnóstico efetivo, esse exame é feito geralmente por cerca de 1 minuto. Caso o paciente apresente esses sintomas antes, por volta desse minuto, é um forte indício de síndrome do túnel do carpo. Às vezes, alguns pacientes podem apresentar em até 30 segundos ou menos que isso, os sintomas. E caso isso aconteça, significa que a síndrome está mais grave. Ou seja, quanto menor o tempo dos sintomas aparecerem, mais grave está a síndrome. E, caso o teste de Fallen não apresente esse sinal, esses sintomas, existe o teste de Fallen inverso, que é feito dessa forma aqui. Ele é a mesma coisa, ele vai promover a mesma compressão, ele vai ter as mesmas características de Fallen e vai apresentar os sintomas. Ele é mais um complementar. E esses sintomas, eles podem ser 2, que é uma dor irradiada aqui pelo terceiro pterodátilo na mão, ou uma dor irradiada pelo antebraço. O segundo teste, ele vai ser o teste de Tinel. Ele vai ser basicamente a percussão de nervos relacionados no pulho, sendo eles o mediano, o ulnar e o radial. Em relação ao nervo mediano, o nervo mediano ele vai passar bem aqui nessa região, próximo ao palmar longo. É possível palpar o palmar longo aqui assim, se você passar o dedo, e logo aqui ao lado vai estar o nervo mediano. E para achar o ligamento transverso, que é onde será a palpação, é bem fácil. Aqui está o pisiforme e o ângulo do amato logo aqui em cima, e bem aqui vai estar já, logo em seguida já vai estar o ligamento transverso. Sendo que aqui do lado de cá vai estar o escafoide, o trapézio e o trapezoide. Então, bem nessa região aqui do ligamento transverso, onde o nervo mediano cruza. Se houver uma compressão por inflamação nessa região, no momento em que você percutir o paciente nesse local, ele vai ter uma sensação de choque elétrico pelo caminho desse nervo. E quanto mais leve for esse toque e o paciente continuar sentindo esse choque elétrico, mais grave também vai ser. Ou seja, assim como no teste de Fallen, que quanto menos tempo, mais grave será a síndrome, aqui no teste de Tinel, quanto mais leve a percussão e ter a sensação de choque, mais grave também vai ser a síndrome. Os outros nervos, que são mais secundários, não ocorrem com muita frequência, não é feito com muita frequência a percussão desses nervos, é o nervo ulnar e o radial. O ulnar, ele fica, para a percussão dele, vai ser aqui no canal de Guion, nessa região por aqui assim, por essa região aqui, e quando houver a percussão aqui, vai ser a mesma coisa do nervo mediano, vai ter as mesmas características, só que a dor e o formigamento, o choque irradiado, vai ser no caminho do nervo, sempre no caminho do nervo. Vai ter as mesmas características, quanto mais leve a percussão e o sentimento de choque tiver, mais grave também vai ser a compressão desse nervo. Da mesma forma, o radial sensitivo, que ele fica aqui no processo estiloide do rádio, nessa região aqui assim. Aí a percussão pode ser feita aqui, que vai ser a mesma sensação dos outros 2 nervos. Caso de negativo para esses testes e os
paciente apresenta esses sintomas que podem indicar a síndrome do túnel do carpo, as possíveis complicações que podem ter, além da síndrome do túnel do carpo, seria a síndrome do pronador redondo, que é mais ou menos aqui nessa região, que é por onde o nervo mediano passa, e ele pode ser comprimido por esse músculo aqui. Ou, caso não seja essa síndrome também, pode ser uma compressão das raízes nervosas aqui das vértebras C5 a T1. E essa pode estar relacionada tanto ao nervo mediano quanto ao radial, já que eles possuem raízes em todo o plexo braquial. E é isso. Obrigado. Então, antes da gente fazer o teste para o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, a gente vai fazer uma anamnese com o paciente para saber se os sintomas que ele relata indicam sintomas de síndrome do túnel do carpo. Isso é compressão do nervo mediano, ou seja, sintomas de dormência, de formigamento, de choque no trajeto do nervo mediano, principalmente na região da palma da mão, da região palmar do polegar, palmar do indicador, do dedo médio e metade do dedo anular, porque são regiões de inervação do nervo mediano. Uma vez que o paciente ele relata esses sintomas, a gente pode ir para os testes diagnósticos. O primeiro é o teste de Fallen. A gente pede para que o paciente ele flexione a mão e coloque nessa posição. E a gente pede para ele manter por 1 minuto para saber se ele relata alguma dormência ou algum formigamento. Novamente, em alguma dessas regiões, principalmente em alguma dessas regiões da mão. Palma, o polegar, o indicador, o médio e metade do anular, que são regiões inervadas pelo nervo mediano. Isso acontece porque a gente está acionando as musculaturas flexoras da mão durante essa posição. E desses músculos flexores da mão, 9 músculos passam pelo túnel do carpo. São eles os flexores longos do dedo, o flexor superficial dos dedos e o flexor longo do polegar. Esses 9 músculos passam pelo túnel do carpo. Quando estão flexionados, eles comprimem, eles estreitam esse canal do túnel do carpo. E caso a pessoa tenha a síndrome do túnel do carpo, vai ocorrer a compressão do nervo mediano e ela vai relatar esses sintomas. Agora, o segundo teste que a gente vai realizar é o teste de Tinel, que a gente vai percutir, fazer algumas batidas, pode chegar mais perto, algumas batidas na mão na região do nervo mediano, no nervo mediano, na região do túnel do carpo. Para isso a gente vai ter que localizar onde é o túnel do carpo primeiro. A gente pode usar o osso pisiforme, que é esse osso aqui, como referência. Desse osso a gente parte o ligamento transverso, que é o ligamento que compõe o túnel do carpo. Então toda essa região aqui da mão, né, essa região proximal da palma da mão, vai ser o túnel do carpo. A gente usa o osso pisiforme como referência. Agora, para saber o nervo mediano, qual que é o trajeto? A gente pode palpar e sentir no paciente esse tendão, que é o tendão do músculo palmar longo. E esse tendão, ele passa anteriormente ao nervo mediano. Então, o nervo mediano está logo abaixo desse tendão. E está meio centímetro medial a esse tendão. Então, ele está mais ou menos aqui. A gente tem um tendão no palmar longo aqui e ele está meio centímetro medial. Ele está nessa região. E como o túnel do carpo está aqui, a gente vai percutir essa região, exatamente essa posição aqui, até que o paciente ele relate um choque que irradie para as regiões de inervação do nervo, que é a região palmar, o polegar, o indicador médio e metade do anular. Então, a gente vai percutindo até que o paciente relate esse choque, para saber justamente se está ocorrendo alguma compressão do nervo mediano que é característica da síndrome do túnel do carpo. Então, pode voltar aqui. Esses são os testes de diagnóstico que a gente pode fazer para a síndrome do túnel do carpo, e é isso.